Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez com um assunto de relevância. E dessa vez eu quero falar sobre características de uma amizade verdadeira. E aí, você tem amigos? Deixa aqui nos comentários. Os amigos, eles são importantes na nossa vida, pessoal. A gente, como ser social, não é? Nós não podemos viver isolados, temos que ter sempre, todo mundo tem, né? Aquele amigo chegado, aquela pessoa que você sempre está ali com ela, não é? Você, não é? Tem gente que diz assim, chorar no ombro de fulano, chorar no ombro de ciclano, aquela coisa toda, né? Para muitas vezes falar coisas, situações que a pessoa está vivendo. Então a amizade é muito importante na vida do ser humano, não é? Tem amizades que levam você ao sucesso, levam você à prosperidade, abre a sua mente, não é? Às vezes as pessoas deixam de dar atenção aos pais e muitas vezes tem aquela boa amizade, porque tem vários tipos de amizade, né? E tem aquela amizade que leva você para o bem, leva você para frente, leva você para ser um vencedor, para ser uma pessoa, não é? Enfim, de vitória, não é? Vitoriosa ou vitorioso. E então as amizades, elas têm esse poder de influenciar as pessoas, né? Para o bem ou para o mal. Mas de qualquer forma, a amizade, ela pode influenciar muito na vida das pessoas. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Claro, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, pessoal, para vocês assinar o canal, pode ser, e também não esquecer de ativar as notificações. Eu estou sempre por aqui trazendo assuntos de relevância. Vamos para a palavra. Em 1 Samuel capítulo 20, versículo 32, diz o seguinte: Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: Por que há de morrer? Que tem feito? Aqui nós vemos duas pessoas na Bíblia, Davi, não é? E Jonatas. Uma amizade que realmente foi uma amizade que trouxe boas influências, né? Ou seja, há uma pesquisa americana que diz que os amigos influenciam mais do que o pai, do que a mãe, do que os familiares de uma forma geral, os amigos. E Davi, né, e Jonatas foram dois amigos que, na verdade, deixaram assim muitos exemplos positivos, né, na questão de amizade. E uma das primeiras características da amizade é a sinceridade. O que é uma pessoa sinceridade dentro de uma amizade? É aquela que fala o que sente, o que pensa e age de forma não a agradar o outro. Tem aquele tipo de amizade que ela existe por quê? Porque o outro só fala aquilo que o outro quer escutar, aquilo que o outro quer ouvir. E aquela amizade, ela se torna uma amizade, né, como as pessoas dizem assim, parece que são irmãos. Mas a verdadeira amizade não é aquela que concorda com tudo com o outro, né? Ou seja, não é anular um e beneficiar o outro, né? Mas a verdadeira amizade é aquela que você fala o que pensa, você fala o que sente, você dá a sua opinião. E você, dentro daquele ciclo, você é uma pessoa respeitada. Tem amizades que é tipo assim, ele gosta de futebol, eu gosto também, ele gosta disso, eu gosto também, coisa assim desse tipo. Isso não tem nada a ver com a verdadeira amizade, né? A verdadeira amizade é aquela que se constrói, é aquela que faz com que o outro evolua, entende? Sabe? E essa é a verdadeira amizade, é aquela que dá direção para que a pessoa melhore, né? Entende? Muitas vezes tem pessoas que são dependentes de situações e por causa de uma amizade a pessoa diz, rapaz, não é por aí, rapaz, não é assim, coisa assim desse tipo. E para preservar aquela amizade, a pessoa, ela deixa de fazer. Eu podia aqui falar de centenas de situações e a pessoa, na verdade, ela cai a ficha em si e ela se restaura, ela toma uma posição, ela se levanta para viver um novo tempo na vida dela, não é? Então a amizade tem grandes influências. Então a sinceridade, seja sincero, enfim, não se preocupe em estar agradando o outro não, porque se você estiver se preocupando em agradar o outro, você está prejudicando o outro. A verdadeira amizade é aquela que diz o que tem que ser dito e, enfim,
Se o outro tem uma verdadeira amizade com você, ele vai entender você e você vai ser fortalecido, né, nesse relacionamento, que a amizade não deixa de ser um relacionamento. A verdadeira amizade, ela guarda segredos, isso mesmo, né? Então a gente vê que Davi e Jonatas, eles fizeram até aliança em relação a isso, não é? Ou seja, só quem vai saber vai ser eu e você, né? Ele e Davi. Nem o pai dele não ia saber daquela situação. Por quê? Porque o pai dele queria o mal de Davi, enquanto Jonatas queria o bem de Davi. E aqui nessa reunião, o propósito, a finalidade de Saul era destruir a vida de Davi, né? E Jonatas sabia onde Davi se encontrava, mas Jonatas guardou o quê? Ele guardou um segredo no seu coração, de não revelar para o seu pai Saul, porque ele sabia que Saul queria matar Davi, porque Saul via Davi como um concorrente, entende? Enquanto Jonatas via Davi como um amigo, não é? E como uma pessoa que tinha características também para ser um grande líder, né? Um rei de Israel, enfim, aquela coisa toda, não é? E Davi, ele foi invejado por Saul, enquanto que Jonatas não tinha inveja, né? Ou seja, a verdadeira amizade não tem inveja do outro, se vê o outro crescer, se vê o outro se destacar, se vê o outro, né? Enfim, aquela coisa toda. O verdadeiro amigo, ele torce pelo outro, né? Tem amizades que elas são, digamos assim, interrompidas, porque o outro, no caso, foi para outro nível. Então essa amizade não é uma amizade verdadeira, é uma amizade interesseira, não é? Ou seja, é por aí, pessoal. Outra característica da amizade também é a pessoa transparente. A pessoa que é transparente, ela é uma pessoa que, na verdade, não traz peso para o outro, não traz desconfiança para o outro, não traz dúvida para o outro, sabe? Porque é uma pessoa transparente, é uma pessoa que fala tete a tete, como diz, né? Olho no olho, né? Entende? É uma pessoa transparente, é uma pessoa que não esconde as coisas, entende? Tem pessoas que sabem que vai acontecer algo sobre aquela amizade, que alguém está, não é, tramando algo, como o próprio Saul estava tramando, no caso, a morte de Davi, não é? E tem pessoas que têm uma amizade, sabe que vai vir um mal sobre o seu amigo, mas ele fica pianinho, como diz a história, sabe? Mas aquele que é transparente, ele é aquela pessoa que, quando vê o mal sobre o seu amigo, sobre o seu líder, sobre a pessoa que ele já conhece há muitos anos, né? Quando ele vê que há um trama, por exemplo, de traição, isso acontece muito na questão de liderança, não é? Não é assim? Você é gerente de uma empresa e acontece ali, né, aquele moitim, e o seu amigo está sabendo de tudo, mas ele não chega, ele não é transparente com você. Quando vê, você já está sendo o quê? Você está sendo traído na empresa. Às vezes acontece em relacionamentos, né? Aquele amigo, amicíssimo, não é? Sabe que está acontecendo isso no seu relacionamento. Alguém está entrando naquele relacionamento para prejudicar o seu amigo, e ao invés a pessoa abrir o olho, a pessoa ser transparente, a pessoa fica torcendo muitas vezes pela destruição daquela família, daquela amizade, daquele negócio, daquela empresa, sabe? Porque por trás de tudo isso existe o espírito da inveja. Saul tinha inveja da fama de Davi, porque Davi estava crescendo, se projetando, se destacando, sendo aceito pelo povo, e Jonatas não. Jonatas não tinha esse sentimento, né, de comiseração e de inveja, e Jonatas era candidato para ser rei, porque era filho do rei. No entanto, ele, né, é como que ele tivesse abdicado desse direito para transferir esse direito para Davi, né? Ele desejava que Davi fosse o rei de Israel, sabe? Era uma amizade que desejava o bem do outro, que desejava ver o outro crescer, prosperar, progredir, né? Enfim, sabe? Era uma amizade íntegra, uma amizade transparente, né? Uma verdadeira amizade é onde há independência,
independência de pensamento, de ideologia, independência em relação àquilo que você vai fazer. Você tem que saber o que você quer, tem que saber onde você quer chegar. E você não pode deixar ninguém interferir na sua vontade, sabe? Você tem que ser uma pessoa que tem a liberdade dentro dessa amizade, sabe? De ser aquilo que você realmente, né, digamos assim, você tem um projeto, por exemplo, né? Ou seja, a verdadeira amizade, ela faz o quê? Ela oferece um ombro amigo, ela oferece um apoio amigo. A verdadeira amizade é aquela que quer ver você crescer, né? Se você tem um projeto e você revela para essa pessoa e essa pessoa começa a colocar dificuldade, a apresentar dificuldade, fique esperto, porque muitas pessoas têm amizade por interesse, sabe? E é muito importante. A amizade entre Davi e Jonatas foi uma amizade, né, que tinha tudo isso, transparência, tinha sinceridade, né, sabiam guardar segredos. Eram duas pessoas que tinham aliança, digamos assim, não é? E essa aliança permaneceu até depois da morte de Jonatas. Davi, ele se manteve fiel. Davi era um homem perfeito, pessoal? Não, cheio de defeitos como eu e você, mas ele tinha essas características de ser fiel às amizades, tá bom? Então tenha cuidado com as amizades, porque, como diz o ditado, as amizades influenciam para bem ou para o mal. Tenha cuidado, tá? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de assinar o canal e também ativar as notificações. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.